Então, está aí, ó, Record in Progress. Então, vamos sentarmos bem confortáveis para a gente realmente receber da espiritualidade aquilo que nós viemos buscar. Vamos agradecer, então, ao nosso Mestre Jesus, que há 2000 anos atrás se propôs, passou por grandes dificuldades perispirituais para diminuir o seu campo vibratório para encarnar aqui na Terra. Foi um trabalho aproximadamente, segundo a espiritualidade nos aponta, de mais de 1000 anos, fazendo ajustamentos no seu perispírito. Melhor ainda, modelando um perispírito a ele. Porque um ser crístico já atinge aquela postura de não precisar mais reencarnar e nem ter perispírito, na grandeza crística de Jesus. Então, ele se veio para trazer a nós o caminho, a verdade e a vida. Proposta essa feita que, quando ele fez a seguinte menção, nos propor um outro consolador, que é o Espiritismo, que veio repetir o que ele falou, esclarecer as dúvidas que ele deixou, bom, não que ele tenha deixado, mas que nós não entendamos direito na época, e agora acrescentar mais instruções essas evolutivas, muito transcendentais, muito mais positivas àqueles que realmente buscam o crescimento moral. Tenho dito, a espiritualidade nos também credencia a nós falar que vocês, como eu, não viemos para o espiritismo por acaso. Ninguém chegou ao ponto, algumas nem entraram num centro espírita, souberam da doutrina e estão aqui presentes. Então, é marcado o tempo da separação do joio do trigo. Aqueles realmente com intenção de serem o trigo estão procurando o espiritismo. Não é o espiritismo salvador. Não. É o espiritismo esclarecedor. Então, vamos mais uma vez agradecer a presença desses espíritos que aqui nos amparam, rogando a eles que abençoe esta água que nós colocamos para ser fluidificada com os necessários fluidos que nós estamos precisando nesse momento, para termos mais energia para ajudar os nossos irmãos. Que assim seja. Bom, vamos lá, sem muita delonga, como diria o filósofo, né? Vamos aqui compartilhar a tela. Está aí. Eu vou sempre colocando, que a gente vai encontrar em vários, procurando, pesquisando sobre perispírito, nós vamos encontrar aí várias imagens. São aquelas, como eu falei, acho que na última aula, são aquelas imagens tal qual quando nós vamos comprar um apartamento, ou um prédio ainda que vai ser construído, e nesse prédio está lá, naquele folder que eles nos entregam, está lá logo lá embaixo, daquelas imagens, né, as partes internas do prédio, a recepção, a piscina, todas elas está escrito embaixo que são imagens ilustrativas. E essa, então, aqui que a gente pode tentar mostrar é uma das imagens ilustrativas. Tá? Evidentemente que nós formos, na questão energética, atingir a esse ponto dessa imagem, nós vamos ter que caminhar mais uns 100 mil anos, né, se a gente colocar. Talvez para a gente chegar numa vibração dessa. Então, aí a imagem realmente extrapolou todos os sentidos, né? Porque a gente denota, quando é falado no nosso lar, quando aqueles ministros vêm falar da palestra, que eles já estão em outro plano e chegam
né, num outro plano mais superior do que onde está o nosso lar, evidente. O nosso lar está no fim do umbral. Né? Olhem bem que vocês têm aí vocês procurarem também, pesquisar, vai ter lá a Terra, depois nós vamos... Então, o nosso lar, não está assinalado, está quase no finzinho do aqui, vou colocar aqui. Aí. Então, vamos lá. Então, a imagem, como eu estava falando, ela reproduz todo um esquema aí, né? E que se nós um dia estiver com esse perispírito, e como eu estava falando que o espírito superior sobe, a narração no nosso lar é mais ou menos colocando aquela claridade do espírito, né? Aquela energia limpa que ele produz. Daí aquela expressão que muito se é usado e no meio espírita, mas que nós temos que entender aonde é que está sendo usado, né? Porque olha bem essa imagem aqui, né? Olha, esse é um ser de luz. Né? Então, evidentemente, tem que ter um cabedal enorme, né? Para chegar a querer dizer que esse aqui é um espírito de luz, e realmente. Mas não é luz, ele está irradiando as suas energias. Tá? Mas aí a gente toma aquela claridade, aquele, né, que, como está aqui, radiante, dá a entender que a gente está de luz. Tá? Mas é somente uma questão de semântica aí da questão de luz. Bom, nós vamos estudar hoje aqui, nós estamos aí nesse capítulo, né? Fundamentos ao estudo da mediunidade, que é o então, e vamos o tema 5, perispírito e princípio vital. A gente tenta, né, sempre, mesmo que nós estamos estudando aqui a questão já de mediunidade, tem mais tempo que uma pessoa que for ser médium, né, como a gente fala, tem que saber essas questões de perispírito, princípio vital, se reforçar. É que nem numa faculdade. Nós temos que o médico, por exemplo, ele vai estudar os primeiros anos, ele vai estudar a clínica geral, se eu não estiver enganado, se não mudou. São os 2 ou 3 primeiros anos, depois ele vai partir para já entrando na especialidade que ele vai desejar, e assim por diante. Então, se nós queremos estudar mediunidade, todos nós temos mediunidade, todos nós temos num grau qualquer. Agora, aqueles que interagem com os espíritos são os médios. Vamos gravar essa frase para ficar bem assim. Quando alguém falar, ele não é médium, não, médium é aquele que interage com o espírito. Certo? O espírito, vamos falar assim bem claro, o espírito sente que nós, ou aquele que é o médium, né, que vai receber o nome, que está vendo ele, está sentindo ele, está tudo ali. Então, há um intercâmbio. Esse intercâmbio, né, é onde que a pessoa, então, é um médium. Não tem intercâmbio, seja mediunidade. Então, nós temos mediunidade de vários tipos. Né? Mas a psicografia já é uma mediunidade, já é um médium que precisa. Por quê? Embora ele não está interagindo, determinados médios não está interagindo diretamente, se a gente colocar assim, com o espírito, mas há uma conversa mental. Então, mesmo assim, ele está psicografando e está havendo um ditado do espírito sendo captado pelo médium. Então, ele ouve, né, o espírito, ou por um sentimento assim bem apurado. Ok? Então, vamos pegar bem. Então, nós vamos relacionar aqui as principais características e funções do perispírito. Vamos lá. Olha, essa aqui é uma imagem real, com uma câmera especial, uma câmera Kodak, na época. Então, aqui nós estamos vendo aqui 2 irmãos gêmeos postados no sofá da casa deles. Tá certo? Então, nota o grau desses espíritos, há um pouco de deficiência, assim, de dificuldade deles de materializar mais a parte assim, a parte superior, né? Vocês estão vendo aí. Note-se que as mãos, os membros aqui vamos supor, que já ficam mais na ponta, né? Quando a gente fala uma ponta, há um conjunto maior fluídico
de ectoplasma, onde que, né, há uma aparição mais nítida. Mas notemos aqui que, por exemplo, essa parte aqui, esse aqui, embora a fotografia deu essa imagem, mas também não fica bem focado, aqui já ficou melhor, o outro já nem tanto. Tá? Então, são diferentes, mesmo da questão espiritual, a questão do ectoplasma, da quantidade que foi cedida do ambiente. Então, vocês vão notar aqui que não tem nenhuma questão de materialização, onde que existe a questão daqueles o peixotinho, né, que saía aquela parte dos médicos que fazem ectoplasmia para materialização do espírito. Esses espíritos aqui não estão materializados, hein? Vão dividir as coisas. Existe materialização de espírito e existe o espírito como ele está aqui. Tá? Duas coisas diferentes. Aí nós temos aqui o maior livro que eu considero dos Almino Zimmermann sobre perispírito. Tudo que tem que se saber está tudo aqui nesse espírito. Então, eu coloco porque as pessoas me pedem referência. Então, tem muitos e muitos, mas só que aí entra uma coisa. Se nós pegarmos esse livro e olhar lá no fundo e ver as referências bibliográficas, os Almino Zimmermann estudou todos eles. Alguém já preparando, alguém já preparando a janta para nós aí. É brincadeira, não sei quem que é, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. É a Valquíria. Valquíria, o seu som está abrindo de vez em quando aí, mas tudo bem. Então, deixa eu só dar uma olhadinha uma coisa aqui. Ok. Então, o que ele fez? De todos os outros livros que é normal que tenha, fala sobre o espírito, ele leu todos eles. E coloca, e cita no meio do livro, referencia as informações que ele colocou. Né? Então, quando a gente lê um livro desse aqui, a gente está lendo aí, no mínimo, aí uns, olha, eu vou falar por baixo, com mais conteúdo, pelo menos mais profundo, de uns 30 livros, mais ou menos. Ou seja, as melhores partes dos livros, de outros livros, estão aí. Então, esse eu recomendo aí para quem me pergunta, eu falo, olha, esse aqui. Tá? É disponível no Amazon, tá? Eu não vou falar o preço, senão vocês desanimam. Que a gente fala, o espírito é meio duro de tirar dinheiro, mas tá bom. Mas o espírito também, segundo eu falei, não vai pegar em PDF, hein? Vai pegar em PDF que está incorrendo no risco de falta de moral. Entendeu? Depois não vai chegar lá do outro lado e vai falar assim, eu não sei por que eu estou aqui, vai pedir horas bônus, aquelas coisas. Não tem. Por quê? Na Terra ficou fazendo coisa que não devia, segundo as leis dos homens. Né? Nós temos que respeitar as leis dos homens, senão não adianta. Vamos para frente. Está aqui. Roberto, Oi, pode perguntar. O pessoal está perguntando o nome do autor. Almino Zimmermann. Aqui em cima, aqui, ó. Vou deixar um tempinho aí, Almino Zimmermann. Mas eu estou devendo um pouquinho aí as aulas, porque eu já expliquei o problema que o WhatsApp está colocando. O WhatsApp não está deixando a gente pegar imagens de um arquivo em PDF e jogá-lo ele na lista de transmissão, o que dificulta, porque aí você tem que pegar a lista de transmissão e ficar, no caso aí, ficar jogando um por um. Como eu fiz recentemente com a apostila, já 2 apostilas que eu mandei, inclusive acho que até também dessa de mediunidade eu também mandei, mas tem que pegar um por um e mandar. Vou fazer isso em todas as aulas, aí nós estamos na 5ª aula, nas 4 aulas vou postar também, além dos vídeos que estão sendo gravados. Agora, já a partir da próxima semana, já vou passar para vocês, nós vamos transmitir também ao vivo. Tá? Então, é lógico, os alunos quiserem entrar, já estão e vão transmitir ao vivo também. Vamos lá aqui. Então, aqui, todo mundo anotou aí o livro? Almino, vou botar aqui mais uma. Almino Zimmermann, ele é um juiz,
vamos dizer assim, um pouco mais velho que o Haroldo Dutra Dias, né? E ele é um dos maiores, eu falo assim, ele é um dos maiores espíritas na questão teórica, bem teórica. A parte de ensinar os acontecimentos, toda essa questões de perispírito, isso e aquilo, fluidos, aqui vocês vão encontrar nesse livro aqui, parte de fluidos, uma coisa sensacional. Dificilmente ele traduziu, se a gente usar a expressão, tudo que está nos livros dos médiuns, no livro como é que chama? No livro dos espíritos, e trouxe numa leitura muito prática. Mesmo ele sendo juiz, ele trouxe uma leitura muito, muito, muito boa para a gente entender com mais rapidez. Então, está aqui os 3 elementos que nos constituem. Quando eu falo que nos constituem, é já nós no estado encarnado, corpo. Porque no estado de corpo já nós temos o quê? O perispírito e o espírito. Então, por isso que nós dizemos que nós somos um seres trino. Está aqui os 3 corpos, né? Se a gente colocar o espírito como um corpo. Ok? Então, está corpo aqui. Perispírito e corpo. Aí nós vamos ter aqui, ó, na ótica do espiritismo, ser humano é constituído por 3 elementos essenciais e diferenciados, com estrutura, funções e finalidades distintas. Olha, hoje nós temos as AMES aí, Associação Médica Brasileira, e depois as AMES estaduais, né? E também tem a AME de determinados municípios também, porque às vezes fica mais fácil, às vezes tem aquele grupo de médicos de ação espírita, então alguns já participando da questão estadual levam mais informações também para esse âmbito de medicina e espiritualidade para o seu município, para conjunto com outros médicos. Então, eles já estão muito mais além dessas questões de ver que realmente as doenças têm doenças que não se acham razão e fundamento no corpo, ou seja, no nosso genoma. E não é certo dizer que a gente tem hereditariedade. Nós temos hereditariedade do corpo. Do corpo. Mas o perispírito e o espírito, nós não temos essa questão hereditária. O nosso espírito é um corpo individual feito para nós. E o espírito que somos nós, cada um é identidade. Então, não tem 2 seres iguais. Não tem aquela questão de alma gêmea. Tem muita alma gemida, né? Mas gêmea não tem. Mas aí tem os irmãos gêmeos. Também não são 2 espíritos que foram ali... como é que chama? Vamos falar aí. Que cresceram, se a gente colocar essa palavra, me faltou a palavra mais técnica, dentro do mesmo útero. Então, só que cada um vai ter a sua personalidade. Então, está aqui. O que é perispírito? Ou psicossoma. O André Luiz foi um também que usou essa expressão, psicossoma, tá? Então, nós temos aqui, ó, para nós entendermos o que é o perispírito. É uma substância vaporosa que envolve o espírito. Imagine vocês dentro de um banheiro, portas fechadas, com um chuveiro ligado, né? Uma temperatura altíssima, começa a se formar aquele vapor, que nem lá em Londres, o chamado FOB, né? Uma coisa assim, se não me falha o nome. E cria, então, aquela nuvem de gotículas, então, né? Aquela sensação. Então, é essa substância vaporosa que envolve, você pode dar uma noção aqui, né? Que envolve o espírito. Nos encarnados, olha, o que o espírito tem com nós? Nos encarnados um meio de união entre o corpo e o espírito. Tá certo? Então, um espírito não vai entrar no nosso corpo. Ele precisa, quando está no plano espiritual, ele tem corpo e perispírito. Como é que, para vocês terem a pessoa está lá, como é que chama?
o espírito dominou aquele corpo, tomou aquele corpo, o outro espírito. Não pode. Cada corpo tem um corpo físico e o seu perispírito, e dois perispíritos não ocupam o mesmo lugar. Tá? Então, cuidado com as palavras. A possessão, olha, a possessão é aquela circunstância que o espírito passa a dominar todos, através do cérebro do encarnado, todas as funções do seu corpo. Os comandos que são parte do cérebro, ele passa a comandar. Ele isola o comando do corpo do espírito, anestesia ele, se a gente colocar assim, ele vai atuar no corpo. Ok? Então, está ali, ó, só para a gente deixando também essas questões que as pessoas vão, às vezes, falando umas coisas, não, que o espírito incorporou. Olha, lembrei aqui, incorporação. Não existe incorporação, ninguém incorpora em mim. Mas ficou uma coisa, na questão de usar as palavras, ficou, o espírito está incorporado. Não, tem dois, aquela história. Tem dois perispíritos, não, estou tendo um corpo, tem um perispírito e um corpo, e um espírito. Quando o outro chega lá, que vai ter lá, fazer incorporação, ele não vai tirar o espírito de um corpo e colocar o outro. Tá? Nós temos aí a propriedade dele, o corpo. Então, está ali, olha. Então, nos encarnados um meio de união entre o corpo e o espírito, enquanto nos desencarnados, o perispírito é o seu corpo fluídico, como lá naquela imagem, aquela coisa que nós mostramos no início. Olha aí, chamado por Kardec de corpo fluídico dos espíritos, é uma condensação de fluidos cósmicos em torno de um foco de inteligência. Olha aí, o Kardec coloca que o Kardec estudava tanto que ele chegou à condição de também tentar arranjar palavras, e aí nós teríamos o problema do francês, que tudo bem, mas dentro do francês, que ele viu que era uma energia. Então, ele deu um nome de foco para o espírito. É um foco, não é uma coisa. O espírito, a gente não tem palavras para construir o que seria um espírito. Tanto é que, segundo informações também da espiritualidade, nos livros aí, do André Luiz, seria a pineal. O espírito estaria ali alojado, naquele quartinho pequeno, tamanho de um grão de feijão. Estaria ali esse perispírito, o espírito. Então, mas dali, desse grão, irradia todos os comandos do corpo. Certa feita, até um médico, uma história de médicos aí fazendo uma cirurgia, e eles estavam lá com o paciente na cirurgia, olhando, e o paciente já não tinha muita condição de conseguir um êxito com a operação, né? Em virtude do estado do paciente. Então, um dos médicos falou, olha, o estado desse paciente aqui, só mesmo Deus pode reverter. Quando esse rapaz, esse médico, falou a palavra Deus, eles notaram, na imagem onde que estava todo monitorado o corpo, que na imagem do cérebro dele, eles iam fazer uma operação do cérebro, ali, né, no caso, e eles viram o rapaz viu um piscar. E aí, um terceiro chegou para ele e falou, olha, o aparelho está com defeito, porque parece que teve uma hora que ele chegou e fez, deu um flash, como se fosse um flash. Aí eles falaram, mas como assim? Aí entra aquela questão das pessoas ser curiosas no sentido técnico. Como assim? Vocês estavam debatendo aí que só tinha a questão aí de Deus. A hora que esse terceiro falou Deus, o diacho da Câmara deu outro. Aí os dois olharam e falaram, mas você viu uma coisa? Quer dizer, parece que... A hora que ele falou Deus, aí ele falou Deus de novo e escolheu de novo. Então, cada um que falava Deus, aí o outro já vai com um sentido também de experiência e falou, espera aí, vamos falar assim diferente. God, falou God, também deu de novo clarão. Então, eles usaram a expressão Deus em três pessoas no conhecimento que vários tinham, em inglês, castelhano, tudo mais, e todas as vezes que falou esse flash, dava um flash nesse lugar ali, vamos falar assim, da glândula pineal. Então, olha a importância, que nós vamos até passar por essa questão aqui. Então, aqui, ó, importante.
O perispírito é um reservatório de todos os conhecimentos, armazena e registra todas as decisões e ideias da alma. É, enfim, o guardião fiel do acervo imperecível do nosso passado. Entretanto, não produz o pensamento, atributo exclusivo do espírito. Então, olha que aí uma das funções para a gente também, né, marcar bem, está ali que o perispírito é nele que fica todos os nossos conhecimentos. Todos. Armazena e registra todas as decisões e ideias da alma. A alma, o que é? Espírito mais perispírito. É, enfim, o guardião fiel do acervo, né, de toda a história imperecível do nosso passado. Por isso que, quando eles estão lá no nosso lar e tal, eles vão conhecendo o passado, eles dado ali, conhecendo um determinado tempo do passado. Mas com o passado é um conhecimento dado com mais profundidade. Quando nós fazemos aí, no caso, clinicamente, fazemos regressão, o operador tem que tomar o cuidado, se vê se a pessoa começa a ficar agitada pelo que ela está pressentindo que vai acontecer, ou, no caso, o operador já desvia, vamos falar assim, o pensamento da pessoa, ou volta, a pessoa não faz o seguinte, volta para aquela situação que você estava anterior, tal, e faz a pessoa regredir, ali, voltar um pouco para pegar uma outra porta, se a gente colocar assim como um visual. Então, está ali, ó. É mutável e adaptável a cada orbe. Olha, está até aqui em vermelho, eu coloquei em vermelho para explicar. Toda vez, mesmo na doutrina, está explicando que, se nós mudarmos de planeta, o perispírito muda e é adaptável a cada orbe. Por quê? Não tem dois orbes iguais. O homem não vai viver em outro planeta que não seja a Terra. Nas condições que nós temos, climática e outras coisas, tudo, gravitacional, pressão atmosférica, barométrica, tudo isso foi desenvolvido o nosso perispírito terrestre. Então, se nós mudarmos para um planeta inferior, nós vamos se adaptar o nosso perispírito às inferioridades que já estão dentro de nós. Não vai ter trabalho nenhum. Tudo que nós temos de coisas inferiores já estão ali. Então, evidentemente, para nós ir para um planeta superior, se a gente colocar, nós temos que ter munição, né? Até por baixo falar que é guerra, munição é guerra. Nós temos que ter conhecimento já bem adiantado para ter capacidade de visitar, de morar nesse orbe. Por quê? Porque Roberto, o planeta não tem mais condição da pessoa chegar lá e ficar contando anedota, piada, dessas daí mais complexas. Fala, Lília. não, Cristiane, só uma pergunta. Vai estudar a estrutura, nesse curso, a gente vai estudar a estrutura do perispírito? Vamos. Ah, tá. Vamos sim. Tá? Tá eu tenho até, quando eu dei esse curso, eu tenho uma aula só de perispírito, mas já é seguindo até umas... A gente fez assim, na época, fiz quase um seminário de 2 aulas de perispírito, detalhando bem profundamente para nós, independente de nós sermos médio ou não, estudando aqui mediunidade, que todos nós somos, da questão do perispírito, quantas coisas que é importantíssimo nós sabermos. Essa é a hora de a gente saber sobre o que nós estamos vestindo, a nossa roupa. É bom que a gente tenha conhecimento. Então, respondendo aí, Cristiano, vamos sim, nós vamos aprofundar. Olha aí, a formação e função do perispírito. Olha lá. Do meio fluídico, onde que nós todos estamos, o FCU, o fluido cósmico universal, tá? É todo o universo. Estamos mergulhados, a gente assim. Eu tenho, às vezes, várias vezes, eu já passei aquela situação. Vamos fazer uma imagem aí, figura de imagem, fazendo uma bexiga, numa escala micro.
Pegamos uma bexiga e, assim, lá dentro daquela bexiga é o quê? É o universo, ou universo. É uma versão. Uni é um verso. Então, é um universo. Está vendo? Porque a palavra é universo. Né? E vamos ali pegar e ter uma ideia que dentro desse universo nós vamos jogar ali vamos pôr umas balinhas, aquelas balinhas, né? que também elas têm a condição meia como se fosse também que elas flutuassem, que seria aquelas balinhas o quê? Por uma noção, seriam todas as constelações. Então, dentro das constelações ainda teria os planetas, quer dizer, uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então, tudo que está nesse universo está dentro de um fluido cósmico universal. Por isso, fluido cósmico universal. E como nós estamos dentro dele, então o nosso corpo é todinho formado dele. Tá? É todinho. Mas quando nós estamos encarnados, o corpo físico não nos deixa fazer grandes regalias com uma simples. Não, deixa a gente volitar. Muito pesado. Cheio de coisa, né? É que nem se fosse um saco, vem está cheio, preenchido assim com ar, está, né? Está uma bexiga, está cheio de bobagem ali lá, né? As paixões ainda. Nós vamos ter que começar a arrancar dentro desse saco que as paixões. Né? Aí que usa as palavras, reforma, isso, não, eu prefiro mudar, pega o saco, vira de cabeça para baixo, cai tudo e eu estou livre, limpei tudo. Mas vamos lá. Olha aí, do meio fluido em que se encontra é o que o espírito extrai o seu envoltório. Então, olha aí, do meio fluídico em que se encontra. O que é isso? Na Terra. É que o espírito extrai o seu envoltório, que se modifica de acordo com o progresso moral alcançado. Olha ali, ó, moral alcançado. Não adianta ser rico. Aqui não está falando, ó, rico. Ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro, mas tem que ter moral. Vou citar uma coisa que aconteceu aí hoje. Um dos nossos funcionários está com um problema aí e já fazem 2, 3 dias que ele está afastado, está de licença. Então, o que acontece? Aí o cliente hoje foi lá querer pegar o material, né, saber se tinha chegado, chegou de São Paulo, tá, aquela coisa assim da matriz, chegou de importação e foi. Quando ele foi pegar, o cliente falou, não, é o seguinte, então é tanto lá, né? O Nelson já passou para mim o valor, tal, não sei o que, é tanto. Nós falamos, não, tudo bem, então, está aí, ó. Né? O senhor está com pressa, é cliente, aquela coisa, então tudo bem, o senhor assina aí a requisição, leva e nós vamos tirar a nota. Bom, quando eu peguei para tirar essa nota, eu detectei um erro de preço. Eu detectei um erro de preço. O que aconteceu, eu não sei, eu não vou perguntar, porque eu peguei o que tem que ser cobrado e analisei e falei, não, é isso aqui que eu vou cobrar do cliente. Por que eu vou fazer ele pagar mais? Não sei se foi a máquina, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque foi dado um valor. É uma coisa mais ou menos aí de R$10.000 a mais. Em que eu ganho comissão, eu ganharia comissão de mais sobre aqueles R$10.000. Às vezes a gente tem que vender peças que custam R$2.000 cada uma, eu teria que fazer 5 vendas para dar os mesmos 10. Mas tirei a nota, o cliente falou, não, mas a nota está errada. Eu falei, não, tá, a nota está certa. Aí ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, olha, se eu explicar para o senhor, aí nós vamos gastar tempo, e o tempo é complicado. Considere um prêmio para o senhor comprar, ser cliente fiel nosso e tal. Eu inventei uma história para não ficar falando aí mais aí. Não menti, mas também eu omiti, não falei nada que aconteceu, mas cobramos. Aí, estou falando tudo isso para dar um exemplo moral. Não é ganhar dinheiro de cima dos outros, não. Tem que ter moral. Não vou dormir e pôr a minha cabeça. Se eu não tivesse visto, tudo bem. Mas a hora que eu detectei, eu falei, não, eu não tenho condição de pôr a minha cabeça do travesseiro e saber que eu tirei R$10.000 daquele senhor que é rico. Não importa. Tem avião, é rico. E muito rico. Se eu falar o nome dele, vocês vão falar, é bem rico. Então, tudo bem. Então, vamos indo aqui. Então, não adianta nada. Nós temos que ter inteligência, sim. É o progresso, mas a moral é tudo. Os espíritos superiores que reencarnam em missão têm o perispírito menos grosseiro,
pois extraem do mesmo ambiente fluídico mais sutis. Então, vamos aí colocar outra imagem. Os espíritos superiores vão pegar esse fluido e vão passar uma peneira. É um espírito menos grosseiro. Então, ele vai pegar o quê? É um espírito menos grosseiro. Ele vai pegar o espírito e vai passar numa peneira, chacoalhar, e vai descer ali os grãos de um fluido já bem refinadinho. E com esse fluido refinado, mais sutil, né? Extrai do mesmo ambiente fluidos mais sutis. Como? Ele vai trabalhar esses fluidos para terem justamente uma questão. Eles não vão endurecer, vão ter menos problemas, né? Então, vamos lá. Então, está aqui, ó, cordão fluídico. A imagem está mostrando aqui. Ó, toda noite, quando nós dormimos, isso aqui fica lá. Ó. Quem tem evidência, né? Quem tem evidência vai ver. Aí, quando você está num hospital, que além da presença dos espíritos no quarto, e você vê, ele já sai ajudando a pessoa a descer, ninguém sai andando, voando, nada disso não. Todos que desencarnar, prepara. Vai estar lá os espíritos benfeitores, vai espíritos familiares que vão estar ali te recepcionando. Depois que eles te recepcionam, aí um pouco mais, aí você vai para onde você quer, para onde sua vibração energética vai te mandar. Notem que no ambiente do filme lá do Nosso Lar, mostra assim que o espírito o André Luiz caiu, foi lá no umbral. Não é bem daquela maneira, não. Né? Aliás, não é daquela maneira, melhor dizendo. Também a gente entra como uma imagem só. Então, o cordão fluídico é um laço. Olha, aqui não é laço. Aí nós vamos ter que pegar aqui. É um laço que prende, né? Mas não é um laço. Está aqui marcado, né? Então, vamos colocar que é um fio que prende. Vai tentando aqui, a gente pegando aí depois no dicionário a palavra laço e vai arranjando os outros sinônimos que vão também dando uma melhor ideia para nós. Então, é um fio que prende o corpo espiritual ao corpo físico. Ele é flexível e expansível, o qual mantém o espírito ligado ao corpo. Esse cordão identifica no plano espiritual o encarnado, quando em desdobramento. Nós temos vários livros aí também da série do André Luiz, que vai ter com imagens, e é colocado. Espíritos, quando dormem, quando vão dormir, vão ter assim na emancipação da alma, ou desdobramento ali, saem e vão. Eles vão estudar. Então, lá está tendo lá, no plano espiritual, está lá os espíritos reunidos, está lá. E aí se nota nesse auditório, alguns espíritos lá, não são muitos, evidentemente, estão lá mostrando que deles sai um fio e que esse fio, esse cordão, vai para outro lugar, ou seja, vai até onde está o corpo encarnado. Então, é facinho de ver quem está encarnado e quem está desencarnado. Podemos fazer reuniões mediúnicas com a presença de espíritos encarnados, mas nós vamos notar nele a questão desse fluido, desse laço. Né? Olha aí. Aí vai vir uma outra coisa que vai fazer a formação. Nós temos, na realidade, para efeitos didáticos de estudo, 7 corpos, tá? Em que o Espiritismo não se dedicou aos outros. Por que o Espiritismo não se dedicou aos outros? Porque ele achou esses outros, o próprio Kardec e o André Luiz, não consideraram eles, vamos dizer assim, eles consideraram que o principal é o perispírito, em que os outros só fazem continuação, esses outros 7. Não deixam de ter importância, mas todos eles, a maior importância é do perispírito. Aí nós vamos ter, então, esse duplo etérico, ou duplo etéreo, como queiram. Aí ele está aqui. O que é ele? Corpo energético entre o espírito e o corpo físico, considerado como uma extensão do perispírito. Aí na lâmina aqui é o que eu acabei de falar. É uma extensão do perispírito. É um campo mais denso que o perispiritual,
onde as energias se condensam em direção ao corpo e, de forma reversa, olha, reversa, direciona impulsos físicos aos arquivos perispirituais. Exemplo, vamos arranjar um exemplo para isso. Nós temos na nossa casa lâmpadas, tudo funciona com 220 volts, certo? Funciona com 220 volts. O nosso corpo, vamos aí nessa figura, colocar que o nosso corpo é a nossa casa. Não deixa de estar certo, né? A nossa casa. E a nossa casa funciona. Aqui em Goiás, funciona a 220. Olívia, aí onde você está, qual que é a voltagem que é aí? Você sabe aí ou não? Nossa, Roberta, agora você me apertou, hein? Eu acho que é 110. Não, eu só fiz a pergunta, por isso que eu falo. Então, 110, tá bom. Então, o seu exemplo muda aí para 110 também, igual aos que tem aí. Meu irmão está aí de São Paulo, que lá também é 110, tá? Mas, de qualquer jeito... Que a única coisa que eu sei é que os plugs daqui são diferentes. Quando eu tenho que levar, por exemplo, o secador de cabelo, o carregador de telefone, eu tenho que sempre levar um adaptador porque não funciona aí. Ah, sim. É uma questão aí de energia, que a energia aí é formulada de maneira diferente. É aí que vem esse transformador, vamos falar assim, né? Depois nós vamos poder pegar esse mesmo exemplo e fazer uma aula justamente isso. Vocês estão vendo que, então, aonde ela está, lá já... Vamos falar que aonde que ela está, para pegar um exemplo, né? Eu posso falar onde você está? Hein, Lívia? Pode. Pode. Então, ela está nos Estados Unidos. Então, é o seguinte, lá nos Estados Unidos, vamos supor que lá seja, olha aí, lá seja um outro mundo. Né? E que, então, os aparelhos lá, vamos supor aí na imagem aí, figurada, que os aparelhos lá, quando vem aqui, eles têm que colocar um transformadorzinho para funcionar. Né? Por causa que, é o que nós falamos, cada mundo é um perispírito. Nós estamos fazendo a analogia da questão energética. Né? Então, ali vai trocar, porque aqui não vai funcionar. Então, por isso que eu falo, ninguém vai viver em outro planeta, a não ser que nós vamos morar em Marte, se faz uma redoma, em volta se coloca condições, ambientes iguais ao da Terra, e nós vamos morar lá. Como já passou vários filmes nesse sentido, aí tem muitos filmes aí nessa mesma proposta. Aí sempre aparece nesse filme alguém que quer furar a bolha, né? Uma coisa assim. Bom, então, seguindo aqui, olha, campo energético, aí para dar o exemplo que eu falei. O exemplo aqui é simples. Nossa energia, dependendo de algum lugar, é 110, 220. Não é mais que isso. Ou é 110 ou 120. Mas mesmo um como o outro, a energia que corre na rua é mais ou menos aí de 1000 watts. Ou até mais, tá? Bom, então, para entrar dentro da nossa casa, vocês vão notar em cada poste aí, e desse poste vai sair as ligações de um transformador. Ok? Pronto, já chegamos no duplo etéreo aí, no duplo etéreo, ok? Então, aí, se vocês quiserem notar, duplo etéreo é igual a um transformador. É uma linguagem de figura de linguagem que eu estou tentando para vocês montarem um chamado aí quebra-cabeça. A gente entendendo. Então, está ali, ó, corpo energético entre o perispírito e o corpo físico. Está ali no meio, considerado como uma extensão do perispírito. É um campo mais denso que o perispiritual. Ele é mais denso que o perispírito, onde as energias se condensam. Ali é onde as energias se transformam em direção ao corpo. Aí aqui nessa passagem aqui que é o transformador, ok? E de forma reversa direciona os impulsos físicos aos arquivos perispirituais. Deu para entender? Depois a gente precisa, como diz, mais umas aulas para a gente entender. Então, nós vamos vendo aí, ó, a aura, né? Aqui agora já mudamos para a aura. A aura é o nosso cartão de visita. É dela que os espíritos nos reconhecem. Como encarnado, não. Como que nós somos como encarnados? Nós somos bandido ou mocinho. Se nós temos moral ou não temos moral. Inteligência, para eles, não vai ser nem posta em jogo. Então, eles olham para nós e falam, essa é sem moral. Essa aí dá para a gente levar ela para uma festa. Né? Ou ele, né? Desculpa aí as mulheres. É nossa aura que vai identificar. Então, está aqui, olha.
halo energético emanado do corpo, que exterioriza o reflexo de nós mesmos. Está aí, ó. Apresenta coloração conforme o teor da onda mental emitida. Vamos colocar uma questão aí, vocês me desculpem, mas para ficar bem gravado. Quando nós estamos excitados, o que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui que na coloração, nós temos aqui o chakra, aqui esse centro de força, perdão, até ele está colocado aqui na cor vermelha. Alguém pode me dizer qual que é o nome desse chakra, desse centro de força aqui ou não? Vamos lá, essa é mais fácil, hein? Nós temos lá em cima o coronário. Pode falar, Cristiane, eu sei que você sabe. Básico. Oi? Básico, é isso? Também ele recebe esse nome. Tá? Mas vamos aí, então. Não está errado também, não. Pode ser considerado como básico. Quem deu os nomes disso aqui tudo, olha, desses centros de força, não foi o Kardec. O Kardec nem teve tempo de passear em cima disso. Ele deixou para que outros, no futuro, viessem como o nosso querido aí, André Luiz. Vocês não sabem? Se vocês não sabem, nós estamos falando sempre, isso eu já falei aqui. O André Luiz foi escolhido a dedo para fazer aquela obra, tá? Não foi assim, ele chegou, tal, Carlos Chagas, ele é o espírito do Carlos Chagas, que encarnado como Chagas, ali quem estava morrendo é o Carlos Chagas, que morreu e foi para aquele lugar. Não pergunte por quê. Agora, dentro da vida dele, a gente faz, puxar a vida dele era mais ou menos assim, ele saía para os bailinhos, happy hours da vida, lá, né, daquela época e por aí. Tá? Então, olha aqui a questão que está aqui. O André Luiz colocou dessa maneira, tá? Que foi explicado para ele e tal. Então, esse chakra aqui ele vai dar essa tonalidade que nós estamos vendo aí vermelha. Olha, já está sobressaindo a outras. Olha aí. Então, quando nós estamos aí ligadaço, excitado, o que acontece com a nossa aura? Fica vermelhona. Então, são coisas tão simples. Olha aí. E esse centro de força, olha aqui uma coisa, ele é ligado com as raízes na Terra. Ele vai pegar as forças telúricas, as energias telúricas da Terra, ou chamadas aquelas energias mais grosseiras. Por isso que essas energias daqui, né, olha ali também, aí vai pegar, olha a coloração desse aqui, ó, vai indo aquelas colorações dos outros. Então, toda essa energia da Terra vai para onde? Vai para o corpo aqui, ó, vai arraigar aqui, ó, né? Vai distribuir. Então, se a gente for pegar o pouco que eu estou falando aqui na aula desse livro Perispírito do Almino Zimmermann, nós vamos virar especialista. Tá? Então, vamos indo. A aparição. Agora nós vamos ver, então, olha, as propriedades do perispírito. Isso é as propriedades. Primeiro, aparição. Por sua natureza, em seu estado normal, o perispírito é invisível. Ok? Gravem isso aqui, o perispírito é invisível, por isso nós não vamos ver eles. A não ser as pessoas que tenham uma mediunidade maior, ainda não é médium, porque a pessoa pode ver o espírito, mas não interagir com ele não é médium. Não é médium. Tá certo? Olha lá, médio tem que interagir. Não adianta ver aqui a aparição. A aparição é a pessoa, o espírito que vai poder se transformar ao tal ponto em que ele se deixa ser visto numa posição dessa aí, e aí todos vêm e vai variando. Tem muitas variantes aí. Né? Então, olha aí, pode sofrer modificações por meio da condensação e aparecer sob uma forma vaporosa. Então, olha que interessante. Tá? Pode sofrer modificações por meio de condensação e aparecer sob uma forma vaporosa. Olha que esse espírito aqui, todo espírito, a gente não tem muita visão da parte das partes inferiores. Então, parece que eles estão sempre, não tem perna. Isso é muito normal. Então, só para fazer essa parte aqui, a aparição, fazer que essa parte, né? Olha aí, a cabeça, as mãos, que são muito mais expostas, porque nós estamos vestidos durante o dia
Ninguém vê a nossa barriga também, né? Porque às vezes a gente coloca uma... Eu mesmo aqui, às vezes, quando tem que colocar certas aparelhagens, aí fica ruim, mas estou brincando. Então, está aqui, nós vamos ver sempre eles aqui, por isso que às vezes as pessoas falam, eu vi um espírito que é assustado. Não, é assim, desse jeito. Mas quando muda a coisa, um espírito com maior capacidade, ele realmente vai se montar inteiro, vai se aparecer por uma aparição completa. Ok? Então, está aqui, pode sofrer modificações por meio de condensação e aparecer sob uma forma vaporosa. Quanto menos vaporosa entra a questão da sublimidade do espírito. Aqui nós vamos ver a tangibilidade. Aqui nós estamos vendo Francisco Cândido Xavier, né? E está novinho aqui, não dá nem para reconhecer, em virtude da idade, e tanto é que o Emmanuel falou para ele, naquela época que ele estava fazendo essas sessões de materialização, parar com isso, que a função dele era outra. Mas ele participou durante um tempo. Então, aqui nós estamos vendo um espírito materializado. Aqui está o repórter do cruzeiro, segurando na mão do espírito. Aqui não tem nada a ver que é alguma coisa, não. Tá? Isso aqui é um fio cordão de luz. Naquele tempo, as condições que foram feitos esses locais, tinha que ter até além da segurança normal do ambiente, como prova, também era um ambiente que não era propício lá em Uberaba. Não se tinha casa, e outra coisa. Até um bom tempo, não muito atrás, isso aqui era considerado meio que diabólico, né? Então tinha que ter muito cuidado para as pessoas não tirarem qualquer coisa em cima. Hoje já pega revólver e dá bala, né? Mas aí naquele tempo ainda a pessoa se poupava disso. Era tempo do regime militar, não ia fazer isso, não. Tá? Então, aqui, conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, pode mesmo chegar até a tangibilidade. Ele estava lá, mão da mão. Tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com a relação à natureza do ser que tem diante de si. Se engana, porque o espírito está ali tão tangível que segura a mão do médium, das pessoas, no caso, não do médium, perdão. Tá? Então, isso é a tangibilidade. Acho que a gente está dando aqui na lâmina um comentário, um pouquinho da ideia, né? Vamos indo. Aí nós temos o quê? Esse aqui acontece, transfiguração. Como as propriedades do perispírito vai demonstrando, elasticidade, uma série de coisas, nós vamos ver que o espírito que tiver essa condição, né, logicamente não vai ser um espírito de moral, mas mesmo um espírito que tiver moral, se ele quiser, às vezes, mandar uma mensagem, ou vir dar uma mensagem de uma personalidade do passado, não é que vai ser daquela personalidade, ele vem em nome dela. E aí ele vai se transfigurar naquela imagem. Tá certo? Aí é que aparecem certas pessoas que dizem assim, o Bezerra de Menezes manda mensagem para mais de 1000 centros simultaneamente. Ou ele está lá presente, falando através... Olha, evidentemente, nesse caso, com certeza, até tem um livro do próprio Bezerra de Menezes que vai explicar essa passagem dessa maneira. São espíritos que transformam o seu perispírito, entonam. O espírito não fala, mas ele vai pegar ali para o médium, o médium vai ter... Primeiro, tem muitos dos médios aqui que não viveu com o próprio Bezerra de Menezes, não sabe nem o timbre de voz dele, conhece as figuras através de imagens, né? Então, pode perguntar quem ia falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Então, aqui, ó. É uma modificação dos traços fisionômicos, operável pela ação do próprio espírito sobre seu envoltório, ou por uma outra influência. Nós vamos encontrar, né, em determinadas obras em que determinados espíritos são feito a transformação do perispírito dele, ele vira animal, vira fera, sob o comando hipnótico de um desses espíritos aí das trevas, chamado, aí que a gente coloca das trevas. Por que treva? Não é que não tem escuridão. As trevas deles é a maneira que eles se comportam, que eles vivem, é outro
Também figura de linguagem. Ah, o espírito vive na treva, dá a impressão que ele está lá no escuro. Não, ele está no claro, às vezes ele está aqui do nosso lado. Tá? Então, se criaram muitas polaridades, muitos lugares aí, tal, ruins. Não, tem lugares ruins, mas porque a reunião dos lugares ruins é ali. Então, o André Luiz foi lá porque foi para aquele lugar, que é a reunião daqueles que estão no mesmo campo vibratório dele. Então, só tem pessoas ali que nas passagens vai dizendo que a pessoa é isso e aquilo. Né? Então, ele estava lá, não foi por acaso, mas tem que tomar cuidado com essa questão de umbral, isso aqui, que nós vamos depois também dar uma esmiuçada mais por cima. Já passei aqui, já dá para entender. Então, está aqui bem claro, olha, que é operável pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório, sobre o perispírito, ou por uma outra influência. Joga aqui no ar, mas a gente já estou abrindo um pouquinho mais aí para vocês. Bicorporidade. Faculdade que tem certos indivíduos de se apresentarem ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Nós vamos encontrar aí Santo Antônio de Pádua, né, o santo aí que foi ficado na Igreja Católica como santo, Eurípides Barçanufo. Né? Então, olha aqui, ó, nota. Na bilocação é necessário apenas o espírito se desprender, sem, contudo, ser visto pelos sentidos comuns. Tá? Aí ficou, deu para entender aí ou complicou? Alguém quer falar alguma coisa? Então, por exemplo, Eurípides Barçanufo e outros aí, eles saíam, o corpo físico ficava e eles faziam a bilocação. Eles apareciam, o Eurípides Barçanufo fazia cirurgias, partos, que era a especialidade dele, fazer parto, ele fazia parto materializado, com a bicorporidade. É uma sequência da materialização dele próprio. Olha que espírito, hein? Ele se automaterializava para fazer um parto, para chegar ali e estar ali. Só que o corpo físico dele estava lá. Santo Antônio de Pádua, acho que foi defender o pai dele, ele estava dando aula, ele parou ali dando aula, ele pediu para os alunos que eram comportados naquela época, né? Pediu para eles ficarem tranquilos, tal, que ele ali começou a entrar numa meditação, é lógico, ele estava ali, o perispírito dele saiu, quer dizer, se ele fizesse qualquer grande movimento, o corpo caía. Ele estava fazendo emancipação. Deixa eu te perguntar. Fala, ali. Então, Eurípides Barçanufo não era médium, porque ele não fazia o intercâmbio entre outros espíritos. Ele bicorporava, no caso. Essa era uma das propriedades que ele fazia. Ele era médium também. Para que ele fizesse esse procedimento, era necessário que ele tivesse um outro médium para lhe te auxiliar assim, com as vibrações, energias? Não sei bem dizer qual seria a palavra. Sozinho o espírito faz. Quem fez muito isso, Lília, foi o Francisco Cândido Xavier. Olha, eu quando tive Uberaba, eu tive uma questão até interessante, que quando eu cheguei lá em Uberaba, era feriado aqui, dia 24 de outubro, foi feriado aqui em Goiânia, então eu fui para lá. Né? Aí eu cheguei lá de manhãzinha, saí daqui cedo, também cheguei de manhã, aí parei lá na casa, a casa dele lá agora também reformada a entrada, para quem conhece lá, tá? Parei lá e tal. E daqui a pouco eu cheguei, sem menos esperar, né? Quem aparece? Aparece o Eurípides, coincidentemente meu nome, que é o filho do Chico. Aí ele entrou e falou, tal, você vai querer visitar a casa? Ela está fechada hoje. Eu falei, não, aqui tal, expliquei a situação de Goiânia, também viemos visitar, tal, não sei o quê. Não, mas então tudo bem, então vamos entrar. Entrei. Eu fiquei conversando com ele mais ou menos aproximadamente quase umas 4 a 5 horas. Tá? E aí eu fui aproveitando, como eu sou aquele que vai, né, quer saber, fui pesquisando e foi usando palavras certas, e ele foi mostrando documentos, uma série de coisas, né, e eu fiquei sentindo muito honrado com isso.
E várias coisas que ele fez, inclusive o Eurípides, ele fez 3 livros, o Eurípides, filho do Chico. 3 livros que são uma coisa assim, é uma obra muito, muito, muito interessante, contida por ele, porque ele cuidava do Chico. Né? Era ele que cuidava do Chico, não quando o Chico estava mais velho, mas quando o Chico estava lá e morava, então ele cuidava, ajudava o Chico lá na cozinha, fazia, conversava. Então, ele tinha todas as informações do Chico. Então, ele é um poço de informações. Né? Por exemplo, às vezes ele falava, às vezes eu estava aqui, né? A gente ia jantar e o Chico ficava conversando. Ele estava conversando com o Emmanuel. E ele fazendo as perguntas, eu não entendia as respostas do Emmanuel, mas as perguntas do Chico eu entendia. Então, o Chico também perguntava, fazia. E o Chico, às vezes, fazia. Ia, por exemplo, ali na mesa mesmo, que ele estava, ficava ali parado e saía junto com o Emmanuel. Fazia, no caso aí, essa bicorporidade, ia para outro lugar. Fazia outras visitas. Várias vezes o Chico fez visita em lugares, por exemplo, em prostíbulos, desmembrado, em bicorporidade. Tá? E, muitas vezes, para quem não sabe, quem estava do lado do Chico incorporado era o Emmanuel. É lógico que aí o Emmanuel, com a capacidade também que tem, não estava em perfeição, não estava com aquela aparência que aparece nos filmes do Emmanuel, né? Aquela roupa, isso, aquilo, né? meio da época dele lá, de 2000 anos atrás, né? Aquelas coisas. Não, aparece do jeito que ele quiser. E tem o quê? Tato. Né? Tanto aqui, na bilocação é necessário apenas o espírito se desprender, sem, contudo, ser visto pelos espíritos comuns. Sem, contudo, ser visto pelos sentidos comuns. Aqui, nesse caso de bicorporidade, ou seja, os sentidos aqui é a visão. Então, Chico fazia essa questão com a materialização junto. Por isso que o Chico era considerado um médium completo. Tinha todas as mediunidades e todas essas faculdades aí. Tá? Roberto. Oi. Nesse caso, o espírito se materializava em outro, aonde ele fosse? Era o que que o Eurípides Barçanufo fazia, porque como é que ele ia dar para fazer um parto de uma criança se ele não segurasse a criança e tudo mais? Eu vou contar uma história já contei, eu acho, do próprio Eurípides Barçanufo, está lá nos livros deles, tem contos e contos de livros dele explicando pessoas que acompanharam ele, e falavam que ele, certa feita, ele estava lá na fazenda dele, no sítio dele, ele morava num sítio, né, e ficava lá. E aí um senhor, né, dessas cidades, distritozinhos pequenos, correu lá na casa dele de cavalo e foi lá e falou para ele: olha, o seu Eurípides, minha esposa está dando a luz, está na hora, então, né, estou chamando o senhor lá fazer o parto. Aí o Eurípides Barçanufo falou: não, faz o seguinte, você vai indo na frente que eu já estou indo. Mas, seu Eurípides, o senhor vai precisar de um cavalo, alguma coisa? Você, não, meu filho, pode ir indo, deixa comigo, o resto é comigo. Você vai lá. E aí o rapaz saiu contrariado, saiu xingando, vamos falar assim, tudo. E aí o próprio Eurípides chegou e fez o quê? Se desdobrou e chegou lá na casa e fez o parto. Quando o rapaz estava chegando de cavalo, desceu do cavalo, escutando aquele choro da criança, ele chegou já reclamando. Falou, a criança nasceu e o seu doutor Eurípides nem veio aqui e tal. Aí uma senhora que estava, uma tia da menina, falou assim: mas você não viu aqui? Ele saiu há pouco minuto daqui? Ele cruzou com você aí, não é possível. Bom, peraí, o Eurípides Barçanufo teve aqui? Teve, ele veio, fez o parto, tal. Foi coisa rápida, ixi. Coisa rápida, chegou, fez o parto e foi embora. Então, para fazer isso, ele estava materializado, usando o recurso também aí da bicorporidade. Tá? Então, vamos lá. Penetrabilidade, já está na foto aí, mostrando, inclusive, essa imagem aqui é do filme Ghost. Né? A segunda aqui, não, mas a primeira é. Tanto aqui, ó, o perispírito, independente da sua natureza etérea, pode atravessar todos os tipos de matéria densa. Está aí a foto, a imagem, não tem nem muito o que falar a perder essa questão. Né? Por isso eu digo, não corra de espírito, ele vai ganhar.
Se apostar em cavalo, vai dar o cavalo do espírito. Nosso não vai passar a porta, vamos ter que atravessar as portas aí, abrindo, correndo por lá, ele vai direto, em linha reta. Então está aí. Não fujam de espírito, não, que nem a pessoa corre para outro aposento e tal. Mas a questão é a seguinte: quem não tem mediunidade, que já de evidência, se a gente colocar essa parte, que aí a mediunidade é de evidência, não é médico. A mediunidade, e não vê espírito, não vai ser por uma hora ou outra que ela vai ter, eu estou tendo sensação, eu vi espírito. Não, olha, mais a questão das pessoas assistirem muito filme e serem condicionadas a pensar dessa maneira. Tá? Ou o espírito se fez ver, se deixou ver, como a gente já viu ali, o espírito tal, nas outras propriedades, ou se deixou ver, ela viu. Mas outros teriam que ver também. Aí pessoas começam a querer ter mediunidade, querer ter isso, e confunde mediunidade, e aí fala e vê, não, tem gente que senta numa mesa e vai psicografar, não escreve nada. Mas ela acha que escreve. Tem que tomar também. Está aí, ó. Emancipação é aquela que a gente aí já está bem, né? As perguntas 400 e seguintes do Livro dos Espíritos vai estar lá toda a parte da emancipação da alma, né? Então, durante o sono, também já falei, olha, durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E este, então, não precisando de sua presença, lança-se pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Vamos ter cuidado sempre com a questão que eu venho falando, chamar a atenção da imagem, da figura de imagem. Se a gente for aqui pegar literalmente o que está escrito, é aquela questão da exegese, se nós vamos pegar a coisa literalmente que está aqui, nós vamos falar, peraí, como que é? Ele se lança pelo espaço e entra em relação, ele sai voando pelo espaço. Olha, tudo que está fora da Terra, que a gente tem aqui com o espírito, como terráqueo, encarnado, é uma coisa. Eu acho que depois que ele está andando pelo espírito, ele pode, né, ter uma condição de andar do mesmo jeito. Como? Olha, dependendo do grau que nós temos de evolução moral e etc., nós, às vezes, não conseguimos sair nem de perto da cama. Ficamos no mesmo quarto ali. Então, tem umas coisas aí, não, mas está escrito ali, não, vamos procurar entender direitinho que não é assim, não. Agora, quando a gente sai do corpo e vai dimensionando, ora para o passado, ora para o presente, ora para o futuro, as cenas que nós vamos vendo, nós vamos guardando no cérebro perispiritual, do perispírito, lá, o perispírito está junto com o espírito ali, né? Só ficou o corpo físico ali deitado, quanto essa foto aí. Está aqui, ó, né? E o perispírito está aí. Ó. O espírito e o perispírito está aí. Né? Então, o que acontece? Quando voltar, nessa volta aqui ele vai ver. E depois, quando ele encarna aqui, a hora que fazer essa junção novamente, nós vamos acordar do sono, que é o descanso do corpo físico, e nós vamos ter, durante pelo menos uns 15 minutos, uma nítida, mas às vezes não tão nítida, visão do que nós tivemos. Às vezes foi um sonho de terror. Aí eu te pergunto, para onde nós fomos? Para os lugares muito, né, tenebrosos, se a gente colocar assim. Não se vimos em situações, e aí vai por aí por diante. Ok? Então vamos lá aqui. Ó. A gente vai terminar aqui essa aula hoje. Está aqui também a seguinte coisa, a seguinte pergunta. Olha, pergunta... Não, vou voltar aqui que passei. Olha, o espírito pode trazer profundas marcas e deformações em seu perispírito, como decorrência de desvios pretéritos, regeneráveis somente com o desenvolvimento moral de uma doutrina cristã que lhes possibilite uma reforma íntima. Tudo que nós fizermos ao nosso perispírito, de alguma maneira, vai ficar como a expressão gravar já deu uma problemática, às vezes debates até com pessoas que estudam profundamente, que não é bem gravar. Não vai ficar. Então, às vezes, as pessoas perguntam, se eu fizer uma tatuagem, vai ficar no meu perispírito? Não. Como assim? Não. Falaram que ficava. Não fica. Como assim? Fica na sua mente.
Fica na sua mente. Por quê? Quando você morre, desencarna, o perispírito vai continuar com as formas da última encarnação. Então, o que você fez no espírito, você leva na lembrança do espírito. Então, você olha para o seu corpo e vai ver a tatuagem no corpo perispiritual, mas não está ali. Ok? Está no cérebro, está lá no espírito. O espírito é que vai gravar essas circunstâncias. Tá? Agora, tudo que nós vamos fazendo vai proporcionando essas deformações. Olha aqui, ó. O espírito pode trazer profundas marcas e deformações em seu perispírito. Mas quem vai fazer isso é o espírito, como decorrência dos desvios pretéritos. Então, pensem assim para tentar ilustrar. Tá bom, eu tive aqui essa encarnação, ela foi, nossa, uma meleca, vamos usar essa expressão até ridícula, mas vamos lá. Só que aí, agora chegou a regeneração, vou ter que ser mandado embora para outro planeta. Né? Vou lá para onde que o Chico falou. Né? Tem um espírito aí e tal, mas vamos deixar o lugar à parte aí. Aí eu vou para esse mundo. Olha, peraí, eu não vou pegar outro perispírito, não? Como é que é? Já não dissemos atrás aqui que a gente vai pegar fazer o perispírito de acordo com o lugar que nós vivemos? Ora, então, praticamente seria assim, não, eu fiz mal para o meu corpo, para o meu perispírito, mas eu estou indo para outro planeta, eu já vou jogar com o negócio. O malandro vai falar, já li lá na doutrina espírita, que lá nós vamos pegar lá um perispírito novo. Então, para quê? Vai jogar esse fora, não vou levar nada do que está aí. Então, essas deformações em seu perispírito é no espírito que vai levar para o perispírito. É o efeito desse sentido. Eu te dei um exemplo. Vamos desencarnar, vamos para outro lugar, o perispírito vai ser outro. Então, vai ser zerinho. Aí você vai falar assim, então lá eu vou encarnar um santinho? Não, você vai encarnar o que você era na última encarnação igualzinho. Porque para onde você for, a hora que você chegar lá e fizer um outro perispírito, o seu pensamento, que não vai nem ficar sabendo que mudou de mundo, vai continuar do mesmo jeito. Nós não sabemos onde estamos. Mudamos de mundo. Estamos agora lá em Marte. E daí? Mas vai lá, a hora que nós chegar lá, nós vamos estar com outro perispírito, porém com a atuação do nosso espírito em cima desse perispírito. Então, nós vamos carregar os desvios pretéritos no perispírito sobre a ação do espírito. Ok? Ficou claro aí para vocês? Tem alguma dúvida aí ou complicou mais? Então, vamos embora. Aí vem aqui as formas do perispírito. Reencarnação. Quando o espírito vai reencarnar num corpo, um laço fluídico o liga ao óvulo fecundado. Este laço se encurta à medida em que o embrião se desenvolve. O que seria isso? Na hora que vamos falar, o óvulo aí é fecundado, esse laço que está aqui, vamos trocar de novo a palavra laço por fio. Vamos falar que laço é fio. Então, quando acontece de fecundar, o espírito, uma semana que a pessoa está grávida, né, que a mulher está grávida, não, o espírito está dentro da barriga dela, não, para com isso, moçada. Não, então o espírito na barriga não está, não. Não está, não. Aí o que vai acontecendo é que esse fio fluídico que liga que liga ao óvulo fecundado, aqui essa parte. Esse fio se encurta à medida que o embrião se desenvolve. Evidentemente, está escrito aqui, o embrião se desenvolvendo está se aproximando à questão dele encarnar. Então, vamos falar assim, vamos tentar arranjar que a gente vai escutando. Oi? Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. Então, na verdade, se o espírito ainda não está, vamos dizer, na barriga da mãe, o que faz a matéria, vamos dizer, ter vida, né? Igual a gente entende? Porque não tem espírito, né? Não, mas o perispírito já está ligado. Ah, tá. Isso que faz o feto, né? Isso, olha aqui, ó. Quando o espírito vai reencarnar, se vocês lerem o livro Missionário da Luz, A Reencarnação de Segismundo, vocês já vão pegar a parte que está lá, do André Luiz, e já vão vendo, vai ficando mais visível o que eu estou falando. Então, ó, quando o espírito vai reencarnar, tem aquele livro, o último livro, do
Como é que é o nome do livro? Vera, me ajuda aí, você que lembrou da última vez, o livro do... Tem até um filme do Chico, é o último livro. A série do André Luiz, o último do livro não, o último livro da série do André Luiz, como é que é? Bom, eu lembro só do Libertação, quando falaram de reencarnação. Não, o último livro que foi feito até um filme, né? Deixa eu pegar aqui, peraí, quer ver? Eu não estou lembrada, não, Roberto. Eu digo que eu falei. E a vida continua. A vida continua. Já tem um vídeo, né, que vai aparecer esse livro. Vai acontecer esse acontecimento quando as pessoas estão lá, vão se eleger, está chegando a sua hora, não sei o quê, ele já vai lá para uma sala onde que vai começar a fazer o quê? Também imagem de figura, um encolhimento do perispírito. O encolhimento, você já deve ter visto isso, a palavra vai encolher o espírito e vai formar, que não sei o quê. Então, está lá, vamos pôr um número aí. Um mês antes da criança nascer, ela já está, aí o espírito já vai estar começando a encolher o perispírito para entrar, se a gente colocar assim, se ligar por inteiro ao feto. Ok? Aí as pessoas falam com 6 meses, aí a criança está chutando. Nossa, ela chuta a barbaridade. É o espírito que chuta? Não, são contrações naturais da criança que está desenvolvendo. Normais, não tem ali um espírito. Ok? Então, vejam bem aí esses detalhes para a gente ver. Então, quando o espírito vai encarnar num corpo, um laço, um fio fluídico liga ao óvulo ainda. Olha lá o óvulo, ó, fecundou, já está ligado. Esse fio se encurta quando vai encarnar. Quando o embrião se desenvolve. Vai estar chegando 7º, 8º mês, ele já vai começando, vai para aquela sala do filme. Tá? E a vida continua. Assistem ele que vocês vão ver. Então, aí, se eu não estiver enganado, está na Netflix ou está na... Acho que está na Netflix, tem. É só vocês procurar. E a vida continua. Ótima pedida para aqueles que não assistiram. Tá? Bom, a desencarnação. Quando cessa a influência do princípio... Olha, para aprender, olha aqui, a foto está mostrando aqui, ó, o espírito vai sair. Quando cessa a influência do princípio vital, aí aquele vital, princípio da vitalidade no ser. Esse é o princípio vital. Tem o princípio que é o FCU, né? Fluido cósmico universal. Então, quando cessa, vamos fazer uma outra figura de imagem? Vamos. Faz de conta que a gente, quando sai aqui, quando vai nascer, nós vamos receber 80 litros de gasolina. O corpo vai receber aí como se fosse um reservatório para 80 litros, que seria 80 anos para viver. Bom, aí a pessoa vai vivendo, vai gastando, quando vai somando. Estou com 60 anos. Ih, rapaz, você depois abasteceu para chegar a 80, está lá quase chegando num quarto de vida. Aí se dividir em 4, estava até conversando com meu irmão isso hoje aí. Então está lá, você vai indo para lá, está diminuindo o combustível, está diminuindo. As forças vitais já vão esmurecendo, o corpo já fica cansado. Né? As pessoas falam, está ficando velho. Não, está acabando o princípio vital. Estamos ficando sem vitalidade, sem vontade. Agora, é duro de ver aí a molecada de hoje, eu falo molecada, me desculpem, me peço perdão pela palavra, que parece que essas aí já vieram faltando tudo. Elas vão viver empurrada pelo vento. É uma coisa que eu não sei como é que é, porque qualquer coisa cansa. Né? A gente tinha que, antigamente, quando eu era criança, dormia, aquela dizia que a gente dormia 8 horas. Mentira. Quando eu era de criança, 7 horas da manhã, que tinha que estar na escola, como as crianças de hoje, a mãe já vinha, chacoalhava, levantava, e o máximo que a gente podia fazer, porque naquela época a televisão fechava a programação às 8 horas, 9 horas, se eu não me lembro. Então, chegava lá os canais que tinham lá, estavam lá, aqui se desfaz a rede brasileira de informações, não sei o quê, pá, acabou, fechou o canal, ficava... Você ia dormir porque não tinha mais na televisão. Hoje não, você assiste essas coisas aí, ficou a noite toda. Bom, então vamos lá, para a gente dar tempo aqui. Quando cessa o combustível, né,
o combustível, né, do corpo vital, aí, do corpo, né, da gasolina, vamos pôr assim, do ser, o perispírito se desprende, é lógico, acabou o combustível, vai embora, acabou. Restituindo a liberdade ao espírito. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Dali acabou o combustível. Agora, quando comete suicídio, aí vai ter problema. Comete também suicídio, aquele chamado suicídio indireto, que parece que as pessoas, em determinada época da vida, quer viver 2 dias num dia, quer fazer 2 coisas, né, no 24 horas, que teria que fazer em 48, não dá. Começa a fazer essa coisa com o perispírito, ele fala assim, fui. Aí o perispírito fala assim, fui, eu quero ir embora, tchau, ele sai correndo. Aí a pessoa morre, faltando 20 anos, né, para ela viver. Aí ela vai nascer de novo, viver mais 20 anos e vai morrer novinha. Né? Aí vai se esclarecendo essas mortes prematuras aí. Bom, aqui, olha. O organismo perispiritual pode absorver elementos, deixa eu ver aqui, de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Daí a necessidade do passe, que é uma transfusão de energia objetivando a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Olha, tem pessoas que vão no centro, vira e mexe, não, acho que eu estou com obsessão, estou com encosto. Está com encosto? Reza. Porque nos outros países não tem... Olha só, se for considerar, como eu já cansei de falar, para prestar pensar, nos outros países, o espiritismo é 1% da dita cuja religião. 1%, quer dizer, nós temos 99%. Vamos pegar que seja 10%, vai. Então, 90% da população não sabe nem o que é espiritismo, espiritualismo, nada. Então, como é que esses outros países saem das situações? Aí criou aquela coisa de vício. A pessoa parece que ficou viciada em centro. Ela não tem obsessão, ela acha que tem, eu vou lá no centro, vou fazer tratamento. Logo para fazer tratamento. A pessoa, escutando uma vez, eu não vou falar o nome da pessoa, conversando, a pessoa falou, essas pessoas é o seguinte, elas gostam de sair de casa. Elas gostam de sair de casa, Roberto, então elas vão para o centro lá fazer isso aí. Elas gostam de bater papo lá, conversar, falar mal das pessoas, né, língua solta. Elas vão lá no centro e falam, né, que... tá. Então, vamos pontuar direitinho o que a gente tem que fazer, que é isso aí. O organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Por isso, aqui que nós temos que dar o dispersivo. Passe tem que ter dispersivo. Inclusive, tem aí, ó, só coloque na internet, Divaldo Franco e passe. Né? Eu acho que até tinha aqui nessa apresentação um filme. Você vai ver lá, né, Sueli Calda-Chuva, Marlene Nobre, Raul Teixeira, todos esses ícones do espiritismo falam, ó, tem que dar o passe, chamar o dispersivo. Mas com muita discrição, não é pegar um espanador e sair batendo na pessoa. Sai daí, sai! Né? Como limpando a pessoa, não. Então, o organismo perispiritual pode absorver elementos, olha, de degradação que lhe corroem os centros de forças, com reflexo sobre as células materiais. Daí a necessidade do passe, que é uma transfusão de energia. Só olha bem, só o passista tem que ter essa energia para fazer a transfusão. É igual sangue. Aí eu fiz transfusão de sangue. Como é que a pessoa vai fazer transfusão energética se o passista está com as energias dele tudo poluída? Ele vai acabar deixando o paciente, se a gente colocar assim, mais desequilibrado. Para ser passista, precisa ter mais do que moral, tem que ter um algo mais. Então, não é só aquelas questões que eu já escutei em centros... Não, é só impor a mão, que os espíritos vêm e fazem o resto. Nem vou continuar falando, vai, deixa para lá. Alguns já sabem a minha opinião, já entenderam, não é assim desse jeito. Então, aqui, restaurando o equilíbrio orgânico do paciente. Então, olha aí, conclusão. Chegou a 8h09, vocês viram só? 9h30, estamos na hora. O perispírito, essa é a parte que está aqui que Leon Denis, esses livros dele, vai dizer coisas maravilhosas, a coleção do Leon Denis. O perispírito depura-se e enobrece-se com a alma,
Então, o perispírito mais o espírito, ele vai se depurando. Não sei o que acabou entrando aqui, mas vamos voltar. Entrou uma outra coisa aqui. Só um momentinho. Só um minutinho, por favor. Tá aqui. Então, está aqui, olha. O perispírito depura-se e enobrece-se com a alma. Com a alma, os dois juntos. Segue-a através das suas inúmeras encarnações. O perispírito vai seguindo ali, então. E com ela sobe os degraus da escada hierárquica, tornando-se cada vez mais sublime para que algum dia resplandeça como uma luz radiante, que é aquela primeira imagem que eu coloquei lá. Tá vendo? Final fica aqui, para que algum dia, não tem pressa, resplandeça como uma luz, que aí nós vamos dar aquela velha coisa que se usa aí, também precisamos mudar essas expressões, são expressões, às vezes, muito pobres, né? Ah, eu vi um espírito de luz, porque tinha lá não sei o quê, um espírito de luz. Vamos falar, tinha lá um espírito radiante, estava irradiando, de luz, né? Por isso que está aqui, como, aí o sentido aí figurado, como uma luz radiante. Mas isso aqui foi em 1895, se eu não estiver enganado, no livro do Leon Denis. Já se passaram mais de 100 anos, né? E aí se tornou aí aquela coisinha assim. Bom, alguém está com alguma dúvida? Vamos lá, podemos perguntar ainda, estamos no tempo. Roberto. Oi. Com relação àquele exemplo que você deu do combustível lá. Eu estou com combustível para 80 anos. E aí eu faço umas extrapolias e meu combustível está indo embora antes dos 80. Você fura nas 80 ali. Aí vamos supor que eu, né, nesse meio tempo, eu acordei para a vida e resolvi que agora eu vou mudar, quero tampar o buraco desse tanque aí. Como que é possível fazer isso? Olha, não é bem uma mão assim nesse sentido de que acaba o combustível. Você cessa, é o que nós estamos falando aqui, é uma linguagem figurada, Lília. Tá? Então, evidentemente, se você tinha que morrer aos 80, tudo bem. Eu citei antes que qualquer coisa fora dessa questão é um chamado suicídio indireto. Tá certo? Agora, nós, raríssimas vezes, se nós não temos grande moral, são raras as pessoas que fazem o que você falou. Tá? Aí, elas vão ganhar, talvez, nessas circunstâncias, talvez não, elas vão ganhar uma coisa chamada moratória. Tá certo? Agora, aquele período que ela, vamos dizer assim, desgastou o perispírito, esse fica registrado, ou seja, vai ficar faltando. É dado uma moratória, se ela tinha que viver até os 80, ela pode chegar até os 70, mas porque, dentro do que nós estamos falando, ela já deteriorou, como nós lemos na lâmina, ela deteriorou o perispírito, ela deteriorou as energias da que estava lá, que ela estava consumindo, ela deteriorou o princípio vital. Então, aí ela não tem como recuperar. Ela está mudando de posição. Vamos falar assim, quer ver uma coisa? Vou dar outro exemplo. Maria de Madalena. Maria de Madalena foi quem foi, não vamos entrar muito na questão, que você já sabe. Ela foi lá, o próprio Divaldo tem palestras aí sobre ela.
explicando direitinho essa questão. Bom, quando ela encontra Jesus, ela ganha uma moratória. Vamos ver se eu faço entender aí a questão. Olha, então, se ela não tivesse mudado naquela época, mudado quando encontrou Jesus, porque dali ela largou tudo e seguiu Jesus, mas ela teve diminuída a sua vida. Era para ter terminado antes. Agora, como ela encontrou Jesus e falou sinceramente da mudança dela, então ela ganhou mais um prazo, uma moratória. Mas ela acabou se contaminando lá pela lepra e morreu com lepra. Tá? Então, não tem um jogo bem assim de coisa. Agora, uma coisa que você falou, que eu falei que é rara, é porque a pessoa precisa... Olha, estou com a minha imagem fechada. A pessoa precisa ter muita sinceridade. O que é a sinceridade? A aura dela precisa mudar. Porque se ela falar da boca para fora, a aura não muda. Ela está contando mentira para todas as pessoas que pensam que vão acreditar nela. Está ali. Mas, no caso esse que eu dei de exemplo, a Maria de Madalena chegou, acabou, e todo mundo viu direitinho, todo mundo não, os espíritos viram. E mais do que nunca, Jesus Cristo viu. Tanto é que, olha, se alguém pode fazer uma análise, Jesus Cristo, quando, vamos dizer, desencarnou, para quem ele apareceu primeiro, hein? Maria Madalena. Maria de Madalena. Será que é por quê, hein? Porque alguns mais maliciosos falaram assim, Jesus tinha um caso com Maria de Madalena. Isso é cabeça de encarnado. Cabeça de encarnado tem fogo por essas coisas. Tem fogo para ele. Então, ele já põe o que está na cabeça das pessoas. Só vê a sacanagem. Então, Jesus está de caso com Maria de Madalena, uma ex-prostituta, tal. Não tem cabimento, né? Vamos colocar direitinho. A gente diz assim, brincando, para pensar em Jesus tem que passar aquela Scott Bride na cabeça assim, né? Do lado verde ainda, né? Tem que limpar os pensamentos. Só para falar de Jesus, não é falar, não, né? Pensar em Jesus, eu tenho que dar uma lixadinha. Né? Ei, Roberto, tu assistiu aquela série, Maria de Madalena, que tem na Netflix? Já assisti. Eu gostei muito dela, achei muito interessante. Tinha coisa que eu nem sabia ali que retratou, assim, eu achei bem bacana. Tu assistiu todinha, né? Isso. Veja ali que ali é uma obra que nem Jesus era importante na época que viveu, tá? Se não fosse os apóstolos ter escrito, que Tiago, Pedro, todos eles aí, os outros 4, que ainda tinha 2 que não estavam lá presentes, escreveram pouco. Se vocês entrarem na internet aí, pegar lá o Evangelho de Pedro, é pequeno. Então, foram poucas coisas. Então, você vai pegar lá. Sobre Maria de Madalena, não tem nada escrito. Bruna, tem a série, tem o filme, mas muito dali, para não dizer quase tudo, é criação da imaginação do homem. Não tem um livro que reportou a vida. Ou seja, o único escritor de nome que falou de Jesus chama-se Flávio Joséfo. Ele era um historiador da época, escreveu há 150 anos após a morte de Jesus e citou não Jesus. Ele falou que na época de tantos anos, 150 anos atrás, viveu na Judéia, vamos falar ali, no Estado hebreu, viveu um homem, um profeta, que fez iguais a... Ele vai falar assim, que fez muitas curas. Os médiuns, curadores, também faz o que Jesus fazia, hein? Médio curador faz o que Jesus fazia, e faz hoje. Tá? Tem médio curador. Então, Jesus era considerado igual a muitos outros que faziam também. Na época, eles falavam milagre, mas não é. A gente sabe disso que não existe milagre. Mas faziam. E hoje também tem médios aí que faz esse tipo de coisa. Então, como eu já falei, então pega essa questão e vê. Até perdi o que eu estava falando aqui. O que eu estava falando mesmo, Renata? Eu me perdi aqui. Sobre Madalena.
Então vamos voltar a essa Madalena, que era mais fácil. Então, Madalena, ninguém escreveu nada, ninguém era famoso. Então, eu lembrei de Flávio José. Então, Flávio José escreveu na obra dele o seguinte, que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ele só escreveu assim, olha, há 150 anos atrás viveu um profeta, isso, assim, que foi crucificado entre dois ladrões. E o nome dele foi chamado de Yeshua, que é o que está lá na cruz de Jesus, está lá, INRI. Você já viram ali? INRI é Yeshua, Nazários, Reinos Judaico. Ou seja, ele é o rei dos nazarenos, dos judeus. Está ali o cara do INRI. Então, é a única citação num livro de um historiador importante sobre Jesus. O resto é os evangelhos. Maria de Madalena, ninguém escreveu nada. Todos alguns livros que possam falar. Agora tem um livro de Leon Denis que fala de Maria Madalena. Tá? É só vocês procurar, tá? Tem uma obra do Leon Denis que vai falar sobre Maria de Madalena. Mas eu estou vendo aqui que nós estamos... Está gostoso o papo, porque eu estou vendo que ninguém está querendo ir embora, e eu vou ficando. Por mim, eu fico à noite aqui. A Renata está ali, com os olhos abertos ali e tal. Né? Então, porque ela está Roberto. falando. Pode falar. Alguém mais com alguma dúvida? Com relação a este filme de Madalena, poderia ser o escritor ter recebido, vamos dizer assim, mediunicamente, né, recebido isso, não sei, por inspiração sobre ela para fazer o filme? Poderia acontecer, sim? Procure quem é que escreveu. Veja o passado dele, veja a moral que ele tem. Olha, somente grandes revelações é feita através de grandes espíritos. Eu já falei para as pessoas, se o dia eu falar qualquer coisa fora do normal, vocês falam para mim, o Roberto está mentindo. Senão, daqui a pouco, vamos brincar aí, quer ver, Olívia? Eu vou começar, daqui a pouco eu vou fazer uma psicografia aqui de um livro de Tomé, da vida de Tomé. Eu vou começar a escrever, entendeu? Daqui a pouco eu vou falar que eu estou inspirado, né? Um exemplo. Eu vou falar para vocês, vocês só podem cortar. Não, sou um ser comum, cheio de coisa. Olha, aqueles que eram inspirados, a maioria das pessoas é inspirado pelas trevas, se a gente colocar. Hoje, pode ver as músicas que tem hoje. Você pega o autor, você já fala, a letra da música, então o que você quer que está sendo feito? Aí é o que eu falei antes. Desde 1970 só está encarnando os espíritos que estão tendo a última chance. Tá? É a última grande chance. Depois, até 2057, vai ter a chamada o quê? Mas não é que a Terra vai ter um terremoto, vai cair um tsunami, que nós vamos morrer. Não, nada. Nem tem logística para o plano espiritual pegar todo mundo uma hora só. Não tem, não tem ambulância, né? Não tem maca para pegar todo mundo. Não tem. Nós vamos morrendo devagarinho. Não põe ilusão na cabeça que vai vir aí um negócio aí, uma bomba atômica aí. Não. Se acontecer uma bomba atômica, não vai ficar pedra sobre pedra, a Terra vai esfarelar. Se vier uma bombaça daquelas, que igual, se a gente falar igual Nagasaki e Hiroshima, tinha 10 megatons. As de hoje tem 1000 megatons, as mais simples. Destrói a Terra 11 vezes. Então, não vamos nem ficar aqui para contar a história. Então, por aí. Agora, é assim, quem vai desencarnando já vai passando pela seleção do joio e do trigo. Esse é joio para a minha direita, não, para a minha esquerda, né? Como Jesus falou, leiam Mateus 24, capítulo 24 e 25. É o sermão escatológico. Tem a parte lá que vai constar, vai ter o sermão escatológico de Jesus. E olha, ele fala ali que ele dá a dica. Vão herdar a terra os pacíficos. O que é herdar a terra? O que é uma herança? São esses que vão continuar na Terra. Os pacíficos, aqueles que promovem a paz,
estão com seus espíritos já bem em processo de depuração avançado. Senão, não vai ter chance. Porque não cresceram. Deus não é o culpado da pessoa não crescer. As chances são dadas, né? Eu procuro aproveitar a minha chance para tentar mudar o meu campo vibracional, sabendo que não vou ter beneméritos aí de abastecimento, de pit stop. O que você pediu aí, Lília, eu lembrei aqui, aí fazendo a analogia também com a Fórmula 1, aí, né? O corredor chega lá, está acabando o combustível, vai lá e pá, pit stop, lá de 10, o carro para 10 segundos, troca pneu, troca tudo e vai embora. Não dá pit stop na vida. Ok? Bom, vamos lá então nos preparar para mais esse encerramento, para mais essa prece final, agradecendo. Vamos então sorver essa água que nós colocamos aqui para a espiritualidade, fluidificá-la, que elas possam nos trazer muita paz, que ajude-nos a tirarmos os véus das nossas vistas, que possamos realmente enxergar com maior claridade o que nós temos que fazer e que também possa refletir nos nossos pensamentos, que eles possam ser muito mais puros, principalmente amando o inimigo. Esta é a maior caridade que nós prestamos, amando os inimigos. Não façam nenhuma praga, eu vou usar bem o termo, não jogue praga nesses irmãos, que eles estão ainda em crescimento. Observem às nossas voltas as pessoas que, às vezes, de uma maneira, elas não nos atrapalham a nossa vida, elas ajudam no nosso crescimento. Ah, mas elas fizeram mal para mim. Não fez mal, ela te ajudou. Agradeça a ela, reze por ela. Veja sobre um novo ângulo que o Espiritismo nos traz sobre o que é a vida. Amai-vos os nossos inimigos, porque amar a quem nós amamos, isso os gentios também fazem. Palavras de Jesus. Então, a proposta de Jesus foi o perdão, por nós perdoarmos. Porque como é que nós, não perdoando os outros, como é que nós vamos ter a capacidade de perdoar ou de sermos perdoados por nós mesmos? Ninguém vai julgar nós. Se nós temos dentro de nós a questão da severidade em julgar os outros, nós vamos, com essa severidade, julgar a nós mesmos no dia em que nós se defrontarmos com a realidade, ou seja, num outro plano. Pedimos, então, que nós possamos executar esse trabalho difícil, mas não impossível, e rogamos, então, que o nosso anjo guardião nos relembre a nosso pedido do que nós estamos escutando. A todos, muita paz e até a semana que vem. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Que Boa Deus noite, boa noite. nos abençoe. Que façamos Boa por noite. merecer. Tchau, Boa tchau a noite. todos. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Com certeza estaremos aqui. Tchau, tchau, Luísa. Tchau, tchau, Caroline. Tchau, tchau, Adelúzia. Fiquem com Deus.